Fala, gurizada! Hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo ainda na orientação a objetos. Então, esse termo de herança, da mesma forma quando a gente herda algum dinheiro ou alguma propriedade, quando algum ente querido morre, aqui é a mesma ideia, a gente vai herdar, só que nesse caso, características. Então, quando eu tiver duas classes que compartilharem algum atributo, algum método, ou vários, em comum, a ideia é que a gente crie uma classe só, que vai ser a classe mãe delas. Então, e nessa classe mãe a gente vai juntar tudo que elas tiverem em comum. Uma observação é que em Java a gente não tem como ter herança múltipla, ou seja, a mesma classe herdar de várias. A gente só tem uma classe mãe para cada relação de herança. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas classes. O que vocês acham que tem em comum entre uma classe e outra? A gente pode ver que esses atributos, nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, tem em ambas as classes. Além disso, tem algumas funções, alguns métodos ó, que também são iguais. Então, para reduzir o código e agrupar todo ele numa classe só, e a gente não colocar código repetido, o ideal é o quê? A gente criar essa relação de herança, essa superclasse chamada pessoa. Então, ali naquele caso, tudo que a gente tinha em comum, todos os atributos, nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, e todos os outros atributos que a gente tem, outros métodos que a gente tem ali, eles ficam só na classe pessoa e as duas classes filhas vão ter só o que elas têm, as subclasses, elas vão ter só o que elas têm distintas, né? Então, no caso da pessoa jurídica, o CNPJ a pessoa física não tem e o tipo a pessoa física também não tem. E da mesma forma, a pessoa física vai ter só o que é único para ela, que é o RG, CPF e tipo. Ficou um erro aqui, né? O tipo é os dois, mas tudo bem. Ah, então aqui, só para demonstrar, é comum a gente falar que existe uma relação de E1 aqui, de baixo para cima, ou seja, pessoa jurídica é uma pessoa física é uma pessoa. Então ambas são pessoas. O que vai diferenciar uma da outra são as características que cada uma delas tem. Então aqui só a implementação desse. A gente tem aquela lista de contatos ali, mas isso não tem tanta relação. É só para dizer que eu tenho uma list de contatos ali em cada pessoa. Então aqui a gente tem a implementação básica do contato, que tem e-mail, telefone, DDD, etc. Os getsets dele, o construtor. Aqui a gente tem a superclasse. Então na superclasse a gente vai declarar da mesma forma que a gente declara qualquer classe. Vou colocar os atributos. A grande diferença dessa classe para uma classe comum é que eu não vou colocar meus atributos como privado, vou colocar como protected. Então, desse jeito, eu estou protegendo para que os meus dados, meus atributos sejam só privados para mim e para as minhas subclasses, para minhas classes filhas. Se eu colocasse private, as classes filhas não iam conseguir acessar esses atributos. Tanto a release de contatos, todas as strings que a gente tem ali, o CEP. Então aqui eu fiz o getSet, de maneira bem comum, bem normal. Agora, na hora de criar a pessoa, ainda na pessoa eu tenho um construtor, igualzinho como a gente fazia antes, alguns métodos ali para mexer nos contatos. E agora, na classe filha, uma delas ali que é a pessoa física, o que a gente tem que colocar na hora que a gente está declarando a classe, a gente tem que dizer que, na hora que a gente está declarando a classe filha, a gente tem que dizer que ela estende a superclasse, a classe mãe. Bem na hora da declaração lá em cima. Então, extends é a palavra reservada para isso. O getSet vai ser igual, private também para os atributos. E na hora do construtor, é importante colocar sempre a primeira instrução do construtor é chamar o super, que é o construtor da superclasse. Desse jeito a gente está passando os dados para a nossa superclasse, depois a gente vai preencher os nossos normalmente. Então, essa palavra super, ela pode ser usada para acessar qualquer atributo ou método que eu tenho também na classe mãe. Basta botar super ponto e eu consigo acessar qualquer um desses atributos ou classe, ou métodos. Mesma coisa aqui para outra classe filha, pessoa jurídica, então ela vai ter só o CNPJ e o tipo dela. E a gente, na hora do construtor, a mesma coisa, tem que chamar o super de novo, tem que cuidar a ordem dos parâmetros quando a gente passa ali. Então é isso, eu dei um exemplo bem básico, existe muito mais dentro de herança. A gente pode depois instanciar tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, declarando a nossa variável do tipo da classe mãe, por exemplo, pessoa X
recebe NIL pessoa jurídica, a gente pode fazer isso também. É uma outra observação importante, mas de modo bem básico é isso. Até a próxima videoaula, no qual a gente vai ver classes abstratas.